Saudações a você que está do outro lado. Seja bem-vindo ao canal se é a primeira vez que visitas. Este é o canal da Wizzy Artes, produtora audiovisual, onde a nossa bandeira, o nosso postal, o nosso cartão de visita é exatamente as artes audiovisuais, o cinema sobretudo, mas que muitas vezes usamos este canal para transmitir outras ideias, outros pensamentos. E eu costumo fazer disso uma grande parte de ocupação do meu tempo, transmitir as minhas ideias. Vale salientar que muitas vezes eu não uso conceitos científicos, exatamente porque às vezes não sou daquele domínio, né? Às vezes estou a transmitir um conhecimento que não é da minha área de atuação, não é das minhas aptidões acadêmicas. E muitas vezes eu uso a minha própria vida pessoal mesmo para transmitir as minhas ideias, e isso até certo ponto tem sido bom, porque apesar de não ser um homem exatamente velho, vivido, mas também acho que já tenho alguma coisa para compartilhar com as outras pessoas. Então, este é o nosso canal, seja bem-vindo. Hoje vou tratar do tema por que as coisas não acontecem quando realmente as precisamos. Eu acho que o bom seria se fosse que quem está com fome acha comida, quem está desempregado acha emprego, quem está sem companheira afetiva do ponto de vista dos relacionamentos acha aquilo a tempo e hora, a tempo e útil, na medida do seu desejo. Mas não é assim, muitas vezes não é assim. Então, por que não é assim? Essa é a grande questão. Por que as coisas não acontecem quando exatamente as precisamos? Por que não as temos em tempo útil? Muitas vezes as coisas acontecem no momento que você está esquecido de que precisava de tal coisa. É quando assim acontece. Mas então a minha questão continua a ser a mesma. Por que as coisas não acontecem exatamente quando nós realmente as precisamos? Ok, trago aqui 4 pontos que, no meu entender, repito mais uma vez que o que eu transmito aqui são as minhas visões pessoais, nada a ver com o mundo acadêmico, mas muitas vezes busco suporte nos ensinamentos acadêmicos, científicos e tudo mais, mas o que eu transmito aqui são as minhas ideias pessoais, as minhas vivências que eu transmito aqui no vídeo, e observando também a vivência das outras pessoas, a experiência dos outros, ouvindo sempre. Então, isso me faz ter uma ideia, um princípio, uma base bem sustentada daquilo que muitas vezes eu transmito aqui no YouTube para vocês, os meus inscritos. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal se é a primeira vez que me assistes, e vamos aos pontos. Ponto número 1 da razão pela qual as coisas não acontecem a tempo útil é exatamente a lei da atração. Eu acho que cada um de nós terá estudado física em algum momento, né? Pode não ser de forma profunda, mas de forma básica, a lei da atração transmite a ideia de que opostos atraem-se. A lei da física esclarece que para haver simbiose, para haver mesmo caminho, para haver mesmas ideias, é preciso que algumas pessoas não tenham o que os outros têm do ponto de vista até intelectual. Por exemplo, o professor numa sala de aula, ele dá aula porque tem domínio da matéria e os alunos escutam porque não sabem. Ok. Então, essa lei do universo que diz que opostos atraem-se, ela quer explicar exatamente que as pessoas não podem ser da mesma forma para que possam ter convívio. Tem que haver uma insuficiência numa outra pessoa para outra pessoa completar. Levando isso na ideia de que os sonhos, os desejos, as nossas ambições não acontecem em tempo útil, é simplesmente na ideia de que muitas vezes nós estamos munidos, estamos preparados, estamos realmente manipulados e convictos de que aquilo vai mesmo ser nosso porque estudamos, nos preparamos, trabalhamos bastante para que aquela coisa aconteça. E do ponto de vista da nossa visão humana, julgamos que merecemos aquilo por uma questão simples, justiça. Mas essas coisas não funcionam assim. Quanto mais matéria trazermos, mais seremos deixados para trás. Porque é exatamente o que eu estou a dizer há minutos, opostos atraem-se. É preciso ser oposto do que se precisa em algum lugar. É preciso ser, em poucas palavras, insuficiente, né? Insuficiente mesmo, para aquilo que está a se precisar lá, para ser o oposto do que se precisa lá. Apesar de que o mundo da empregabilidade, o mundo dos empregos ensina, e eu corroboro completamente, na ideia de que é preciso levar matéria para preencher uma empresa, preciso levar conhecimento para ser contratado, para ser visto como mão de obra útil, é preciso ter conhecimento sim, mas aqui na lei da atração as coisas não funcionam assim. É preciso ser o oposto do que está a precisar lá, mas é preciso estar munido de qualidades humanas tais como respeito, educação, bom senso. É preciso ter essas coisas em abundância para que as pessoas percebam assim: ele pode não ser o que nós precisamos do ponto de vista acadêmico e científico, mas ele está disposto a colaborar, ele tem qualidades humanas que vão nos levar, vão nos catapultar para outra
dimensão. Então, ponto número 1 das coisas que vão acontecerem quando realmente as precisamos é exatamente a lei da atração, que diz que opostos atraem-se. É preciso ser oposto. Opostos atraem-se, iguais repelem-se. Olha só para o mundo como é que é. Já viste que boa parte de nós, pessoas, os nossos amigos, são aqueles que ou sabem mais que nós ou sabem menos que nós. Nunca estamos no pé da igualdade. Olha para as meninas bonitas. Toda menina bonita tem sempre uma amiga. Epa, não gostaria de usar esse termo no canal, mas enfim, esse é um exemplo. Toda miúda bonita tem sempre uma amiga, entre aspas, feia. Por quê? Porque uma completa a outra. Eu acho que vocês entenderam a ideia mais ou menos. O segundo ponto tem a ver com as ansiedades desgovernadas. Nós muitas vezes, quando vamos procurar trabalho, vamos procurar companheira, vamos procurar que nos ouçam, vamos procurar expor, né? Vender aquilo que nós julgamos ser importante para que nos contratem, nós não fazemos o uso racional dessa tal coisa. Nós muitas vezes o que acontece, nos deixamos governar pelas emoções e acabamos por falar e não dizer nada. Está entendendo? Nós vamos para um determinado lugar à procura de uma coisa que nós julgamos ser importante e posto lá, ao invés de tocar nos pontos que realmente interessam e que nos possam catapultar para uma dimensão, um entendimento, um esclarecimento, para uma ideia mais clara para quem quer que nos precise, nós chegamos lá e ficamos a pensar em coisas que são desnecessárias naquele momento. Por exemplo, já vi pessoas a pedirem emprego a determinada empresa e já estão a pensar no que vão fazer com os salários, ou no salário, mas eles ainda nem sequer foram contratados. Então, essa capacidade de ter emoções assim à solta, essa falta de inteligência emocional, muitas vezes é que nos faz perder as coisas quando estamos a precisar. Eu estou a precisar trabalho, mas não tenho capacidade intelectual para atrair o empregador para que me dê tal oportunidade. Tudo por quê? Por causa da falta de inteligência emocional. Eu vou na empresa, não quero Shoprite, Jumbo, não sei qual que lá, e fico atrapalhado com aquela estrutura toda. Fico a me imaginar, já trabalhei lá, as colegas que eu vou ter, as namoradas que eu vou ter, caso eu seja de muito entregue a mulheres. Então, fico a pensar na vida que vou ter antes mesmo de me contratarem. Isso vai fazer com que não me contratem, porque não me vou auto-publicitar da melhor forma, porque estou focado no que eu vejo e não exatamente naquilo que eu trago para a empresa. E quando é assim, o resultado é rau, nulo. Terceiro ponto, falsas convicções. Ok, essa aqui está mais relacionada também com a que eu já disse. Falsas convicções do tipo como? Muitas vezes nós costumamos idealizar, mas idealizar mesmo, dentro da nossa cabeça de forma consciente, muitas vezes, e até de forma inconsciente, uma vida, um padrão, um sucesso, que na verdade não é o que acontece na realidade. E muitas vezes esse tal princípio, essas emoções que nós criamos ali e que constituem um bloco de falsas convicções, deixamos nos governar por ele. Então, do ponto de vista do relacionamento, permita-me que eu lhe dê o seguinte exemplo. Para uma pessoa com falsas convicções que já tem uma vida idealizada, ela pode estar num relacionamento propriamente dito e a outra pessoa pode até aparentar se esforçar para fazer aquilo funcionar. Mas para quem já tem uma vida criada, um mundo da lua, uma coisa idealizada, aquilo sempre será pouco. Então é preciso ter cuidado com a forma como deixamos nos governar pelos nossos próprios pensamentos. Já diria um grande sábio que o maior inimigo do ser humano é ele próprio. E isso faz sentido quando eu explico estas coisas. Por fim, efeito milagre. As coisas às vezes não acontecem porque é preciso mesmo um milagre. Ali, entenda que tudo o que eu disse antes não estou a desmerecer. Mas, para que haja milagre, é preciso haver insuficiências. Tu estás lembrado que para multiplicarem os pães houve fome, se fores crente. Tu estás lembrado também que para abrirem o mar vermelho houve uma necessidade de travessia ao outro lado. Então, os milagres sempre vão vir para suprir uma insuficiência humana. Ao contrário de tudo que eu disse, que é preciso se preparar, é preciso estudar, é preciso ser bom, é preciso ser blá blá blá, uma série de coisas para apanhar uma chance de trabalho ou apanhar uma chance de relacionamento, é preciso se munir, se manipular de muitas qualidades. Aqui já parece ser meio que necessário e desnecessário ao mesmo tempo. Então, o que eu quero que percebas nisto é que para que um milagre aconteça, é preciso que você seja insuficiente em alguma coisa. Mas, atenção, essa insuficiência não pode ser de ponto de vista moral, não pode ser do ponto de vista de ética, porque ninguém vai querer trabalhar com uma pessoa que, entre aspas, é maluco, né? Tens que ter os teus princípios bem enraizados, a tua educação bem bonitinha, bem aplicada, e o resto, matéria acadêmica, talvez esquece ainda, né? Quando chegares lá, tudo quanto as pessoas acharem que devias ser, eles vão procurar te pôr. Porque você tem o que eles precisam, que é aquela luz, aquela graça,
aquela bondade, aquela coisa que vem lá de cima mesmo, você carrega. Então tudo o resto que vais aprender aqui para nós poder te contratar e fazer os nossos trabalhos para nós é de menos. Muitas vezes. Nem todas as vezes, mas muitas vezes o que nós precisamos é uma pessoa fiel, uma pessoa que foi indicada por Deus para vir trabalhar para nós e que, ainda que não saiba o que nós precisamos, nós vamos lhe autocapacitar. O efeito milagre surge exatamente quando há uma insuficiência. Ao contrário do que eu disse em todo o vídeo de que você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que fazer isso e aquilo, mas também esteja disponível para que um milagre aconteça. Saiba sim, tenha matéria, tenha bagagem, tenha conhecimento, seja aplicado, mas acredite também que às vezes é preciso mesmo um milagre. Do tipo, como é que acontece na prática? Chegas lá, era para trabalhares na área da matemática, mas de repente te mandam na sociologia. O que acontece? Eles viram em ti qualidades humanas, mas professor de matemática não é o que eles estavam precisando naquele momento. Então vão te capacitar para trabalhar como um sociólogo. E acontece. Por quê? Porque viram graça em ti. Então eu preciso estar preparado para que milagres aconteçam. E os milagres acontecem exatamente quando há insuficiência, há falta de alguma coisa. Deus não vai repor alguma coisa que já temos em abundância, não. Ele vai pôr aquilo que nós não temos. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Estar do outro lado, eu sou o Ângelo Wizzy. Tratam-me mais por Wizzy, sobrenome do meu pai. Eu carrego comigo com muito orgulho, com muita honra. Sou produtor, realizador, sou ator de cinema, empreendedor do mercado audiovisual. E você, mais uma vez, é muito bem-vindo a este canal. E todo o tempo eu posto vídeos com conteúdo social. Sou mais ligado à sociologia. E muitas vezes postamos também filmes e outras coisas que o nosso público bem se maravilha assistindo. Então, mas não digo, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e por favor, tenha fé, né? Trabalhe, estude. Capacita-te para o mundo, porque os desafios são vários. Seja multifacetista, se for possível. Seja um autodidata, mas não esqueça do principal. Tenha fé.